O ano era 1987, quando o Ministério de Madureira, através do célebre e desbravador pastor Onofre Fortunato de Oliveira, inicia sua história no Rio Grande do Norte, um trabalho visto por muitos como sem expressividade, uma jornada do novo em uma terra desconhecida. Homens, mulheres, famílias que juntos criavam um alicerce para uma grande obra. Campos foram criados e a semente começa a germinar. O trabalho começa a crescer de forma bem recatada e nesse contexto nasce um fruto. Em 1996 nasce o Campo Alecrim. O novo fruto germinava, seguiu seu rumo natural. Deus então vê em um homem um sentimento que mudaria tudo e transformaria a semente em uma árvore de bons frutos. Seu nome, José Pedro Teixeira, ao receber uma carta enviada pelo bispo Manuel Ferreira, pedindo que ele viesse ao estado para ver como estava o trabalho do ministério, não hesitou em obedecer. A sua fé e sua obediência, a sua determinação e sua coragem, um missionário, visionário, sonhador, que não veio para fazer turismo, que não veio para gastar seu tempo, mas que veio ao Rio Grande do Norte por acreditar naquilo que Deus pôs em suas mãos e em seu coração. Um homem a quem foi confiado a semente, um homem a quem Deus chamou para continuar a história. Superando as dificuldades, a semente que outrora era apenas um potencial começa a crescer. Sabemos que sozinho a caminhada fica difícil, mas Deus levantou pessoas com o coração cheio de amor pela obra e que compartilham da mesma visão missionária que o pastor José Pedro. Kadesc, quão importante papel tem sido esta árvore frondosa usada por Deus para o crescimento do reino. A Kadesc, através da vida de nosso presidente pastor José Pedro e da pastora Ednar, tem realizado a verdadeira prática do ID missionário. A pequena semente contava com um agricultor que acreditava nos frutos da sua semeadura e sabia que o grande Deus, em seu tempo, daria o crescimento necessário. A árvore está crescendo, expandindo, e nisso vemos a resposta e confirmação de que a mão de Deus realmente está sobre esta caminhada. Os frutos estão surgindo e desses frutos nasceram novas sementes, novos campos, novas histórias, mas apenas um sentimento: o sentimento de pregar o Evangelho, o sentimento de salvar quem se havia perdido, o sentimento de alcançar vidas, o sentimento de mudar a história do nosso estado. Que dentre os 3.400.000 habitantes, apenas 14% são evangélicos. Sonhar com o Ministério de Madureira no Rio Grande do Norte não é querer competir com outras denominações, mas sim somar forças na busca incessante da salvação. Hoje somos uma opção, pois o Ministério de Madureira tem sua base firmada em Cristo e em seus pilares unidade, hierarquia e disciplina. É um ministério que está sempre inovando, modernizando, sem perder a verdadeira essência. As coisas de Deus acontecem quando menos esperamos. Para a surpresa de todos, um telefonema mudou ainda mais a história deste campo. O bispo primaz, Manuel Ferreira, informa que estava em Natal e que iria cultuar naquela noite em nossa igreja. Usado por Deus, na frente da igreja, fala ao pastor José Pedro que a tenda precisava ser ampliada e que o pastor deveria procurar um local para colocar a sede. Naquele momento, as palavras do bispo soaram como confirmação do desejo já existente no coração do pastor José Pedro. Entendendo claramente o que Deus tinha falado,
iniciou-se a procura de um local para construir a nova sede. Ao longo de idas e vindas, de inúmeras visitas a imóveis, nasce o desejo no coração do pastor de colocar a sede na zona norte da cidade, hoje a mais populosa da capital potiguar. As portas se abrem e aparece a oportunidade de uma área na principal avenida daquela região. Lembramos exatamente as palavras do nosso pastor quando chegamos àquele lugar. Eu gostei desse lugar, e se eu gostei, certamente é o local que Deus escolheu. Uma negociação que parecia ser impossível, tendo em vista o valor que estava sendo solicitado, tornou-se realidade. Deus fez acontecer. Tinha 50 anos já que aquele terreno era do meu marido e a gente não tinha nem vontade de sair de lá. Mas, de repente, o filho meu estava necessitando de ter uma casa e a gente não via outra razão senão vender. Mas a gente não queria vender todo, a gente queria vender a metade. E foi quando apareceu várias pessoas querendo comprar, mas aí apareceu uma imobiliária da hora. Então ele chegou na minha casa e disse que tinha uma pessoa que estava interessada em comprar o terreno, mas queria todo. E a gente ficou relutando, dizendo que não, que só vendia a metade. E ele disse, não, mas é para construir uma igreja e tudo mais. E aí a gente ficou até receoso. A igreja, será que dá certo isso? Não sei. Aí o Dr. João convencendo a gente que a gente vender, que ia ser muito bom e que a igreja era uma igreja séria, que não ia enganar a gente com nada. Eu fiquei com medo, mas aí Dr. João passou lá com o irmão Pedro, que era o comprador. E ele, segundo ele, que me disse depois, que passou em frente ao terreno, olhou para o terreno e disse, é aqui que vai ser a sede. Foi assim que ele me falou. É aqui que vai ser a sede. E aí, Dr. João levou o irmão Pedro lá, falou com a gente falou o preço e tudo mais, mas eu, da minha parte, só queria se fosse para receber o dinheiro todo. E o irmão Pedro dizia que não podia ser. E do jeito que ele queria, eu não queria. E eu era sempre receosa, porque ele nunca tinha vendido nada, ele não sabia negócio de compra, de vender, nem comprar, nem coisa nenhuma. E aí foi quando ele foi com a equipe na minha casa, lá na casa, e disse que não podia ser como eu queria. Ele ia entrar em oração na igreja, com os membros lá da igreja, para amolecer meu coração, que o terreno ia ser para construir a sede da igreja. E eu até fiquei com medo, eu disse, meu Deus, o senhor está dizendo que vai ser aqui mesmo, e aí? Que é assim, receosa, né? Aí ele disse, a gente vai para casa, a gente vai entrar em oração, vai amanhã, ou o dia que a senhora disser, a gente vem aqui para ver o que a senhora resolveu. E quando eles voltaram com o Dr. João, que era quem estava intermediando tudo, era da imobiliária, ele chegaram, conversaram e tudo mais, e eu naquele pensamento, eu não vou querer do jeito que ele quer, eu vou querer do jeito que eu quero. Mas tinha meu marido, tinha meu filho que estava presente, e aí ele disse, vamos ver aqui, vamos ver a opinião dos três. Aí os dois disseram, por mim, fica do jeito que vocês querem. Aí eu disse, se eles dois estão dizendo que é assim, então eu também digo que sim. Aí começou os trâmites para a venda e aí ficou sendo para a igreja, Assembleia de Deus. Várias empresas assim, de construtora, mas o que a gente mais se aproximou para vender foi a MRV.
Eles ainda fizeram papelada, ainda quase que foi ao representante lá da MRV que ia lá em casa para fazer esse movimento. Ele ficou muito enraivecido com a gente. Ele disse: vocês disseram que ia fazer o negócio com a gente e agora vocês estão dizendo que não vão mais fazer. Mas de repente, o irmão Pedro já tinha passado lá na frente e tinha dito que Deus estava mostrando aquele terreno para fazer a sede dele, da Igreja Assembleia de Deus. E aí Deus escolheu entre a MRV e o irmão Pedro, que queria fazer a sede, Deus deu para ele. Em 8 de março de 2013, em um ato de fé e coragem, guiado pela vontade soberana de Deus, foi realizada a compra do terreno da nova catedral, vivenciando um verdadeiro milagre de Deus na história desse campo. Localizado na Avenida João Medeiros Filho, uma das principais vias da cidade, e próximo à Ponte Nilton Navarro, um dos maiores cartões postais do estado, que dá acesso à Zona Leste e Zona Sul da capital, como também está próximo à Ponte de Igapó, que liga à Zona Oeste. Nas imediações do nosso terreno, em função da sua ótima localização, já estão chegando uma infraestrutura jamais vista naquela região: shopping, faculdades, um centro comercial, turístico e cultural. O terreno conta com uma área aproximada de 7.500 metros quadrados, em volta por diversos bairros da Zona Norte, sendo assim um marco para aquela área e, consequentemente, para a cidade do Natal. Local este escolhido por Deus para ser construído a primeira catedral das Assembleias de Deus de Madureira, no estado do Rio Grande do Norte. O terreno já foi palco de muitos eventos, como o Ciberne, a qual nossa digníssima pastora Dina Gomes Teixeira é presidente, e congresso de jovens e adolescentes. O sonho então começa a ganhar forma, e aquilo que outrora era apenas uma semente de fé e coragem está se desenvolvendo e dando seus primeiros sinais de vida, seguindo o tempo de Deus sem favores, sem atalhos, seguindo tudo à risca: projetos, estudos, reuniões e muita oração. A caminhada é longa, por muitas vezes áspero, mas não é impossível. Juntos chegaremos lá. Um profeta lá no Rio de Janeiro recebe uma visão tão poderosa que é capaz de gerar um sonho tão poderoso que é capaz de unir um povo. E o povo, quando está unido, é capaz de fazer história por onde quer que passe. Hoje, nós não somos simplesmente uma igreja. Hoje, nós não somos simplesmente um grupo. Hoje, nós somos uma nação. Somos nação!